Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui seu irmão em Cristo, Francisco Brito. E nessa oportunidade eu gostaria de trazer uma mensagem sobre o tema livre-arbítrio. Eita Jesus! Um tema muito debatido. Foi o grande debate entre os dois teólogos. De um lado, advogado e teólogo João Calvino. Do outro, Jacó Arminio. E também tinha aquele herege, que tinha nome de biscoito, o Pelágio, Pelágio tinha nome de biscoito, nome engraçado, Mas Pelágio era herege, Exagerou demais. Pelágio dizia, por exemplo, que o homem poderia alcançar a perfeição na conduta, a infalibilidade aqui na terra. Pelágio pregava também que o ser humano poderia se libertar do pecado, o pecador poderia se libertar do pecado sem a ajuda de Deus, que heresia, irmãos? E o Pelágio, sendo assim, ele exagerou, na doutrina na doutrina do livre-arbítrio, O livre-arbítrio pregado por Pelágio era uma doutrina do livre-arbítrio herética, Pelágio pregava também que, mesmo sem a pessoa aceitar Jesus, vivendo uma vida direitinha, entrar no céu, precisar de Jesus não. Então a igreja logo condenou as heresias do pobre, do irmão desviado Pelágio, Aí a igreja permaneceu seguindo duas linhas de pensamento, que é o grande debate até hoje, A doutrina pregada por João Calvino e a doutrina pregada por nosso amado irmão em Cristo também, Jacó Arminio, O que pregava João Calvino? João Calvino, o autor do calvinismo, João Calvino pregava a predestinação e pregava que o ser humano não tem livre-arbítrio. Em outras palavras, João Calvino pregava que o homem ou era um robô na mão de Deus, no caso da pessoa que convertida, ou era um robô na mão do cão, no caso da pessoa que vivia no pecado, Essa era a pregação, em resumo e simplificando, essa era a pregação de João Calvino. Portanto, uma pregação de predestinação e que negava o livre-arbítrio. O que pregava Jacó Arminio? Jacó Arminio pregava que, não importando a situação do homem, Deus garantiria o livre-arbítrio do homem, ou seja, o direito de escolha. Então, já que eu falei aqui sobre o livre-arbítrio, o direito de escolha, o que significa, afinal, o livre-arbítrio, de maneira mais ampla? A palavra arbítrio vem de arbitrar, ou seja, você ter consciência, você ter em seu espírito, em sua mente, concedido por Deus, a condição de optar, a condição de escolher entre Deus e o pecado, entre Deus ou o capeta. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio, portanto, é uma faculdade do espírito do homem, da mente do homem, da consciência humana, de que, embora o ser humano não tenha condição de se libertar por si só, embora ele precise de Deus, é claro que precisa, Sem Deus ninguém alcança a libertação, Sem Jesus nada nós podemos fazer, diz a palavra de Deus. Mas o livre-arbítrio diz respeito ao espírito do homem, à consciência. Ou seja, mesmo se um homem ter força para se libertar a si mesmo, mesmo um homem estando morto no pecado, dominado pelo pecado, Deus, ele é quem garante ao homem a condição do homem escolher. Como assim? Como Deus garante a condição do homem escolher? Garante através da ação do Espírito Santo, garante através do Senhor Jesus Cristo, garante através do seu poder e garante através de limitar a ação do diabo. O diabo não age de maneira ilimitada não, irmãos. Se o diabo fosse liberado para agir no mundo, para agir na vida do homem do jeito que ele quer, não existia mais ninguém vivo não. O diabo é um anjo caído, os demônios são anjos caídos. Se Deus dissesse assim, estou liberado para fazer o que quiser, o mundo não existia mais não, a humanidade todinha tinha morrido, estava todo mundo no inferno. Lembremos-nos que um anjo só de Deus, um só anjo de Deus, foi suficiente para destruir 185 mil soldados de Senaqueribe, armados até os dentes. Um só anjo destruiu tudinho. Veja o estrago que um só anjo pode fazer, e eu acredito que aquele anjo nem suou para matar esses 185 mil soldados. Então, a própria lógica, baseada na Bíblia, é claro, nos leva a concluir que a ação do inimigo no mundo ela é limitada por Deus. Deus impõe um limite. E esse limite é confirmado pela Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ele vai dizer assim, que Deus não permitirá que o ser humano seja tentado além daquilo que possa suportar. Mas Deus proverá, garantirá o meio de escape da tentação. O que quer dizer isso? Que a ação do diabo na vida do homem
é limitada por Deus, não é pelo homem, é por Deus, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. Isso significa que, por mais que o diabo haja na vida do homem, por mais que o homem esteja aprisionado com o diabo, morto em seus delitos e pecados, Deus, a ação do diabo é limitada e ele vai ter que respeitar o livre-arbítrio, porque quem vai impor esse respeito é o próprio Jeová. Jeová não vai permitir que o diabo domine o homem ao ponto de tirar dele o direito de escolha. Lá no livro de Gênesis, o próprio Deus respeitou o direito de escolha de Adão e Eva, quando eles escolheram desobedecer a Deus e obedecer à voz do capeta. Então, se o próprio Jeová respeita a lei do livre-arbítrio, respeita o direito do ser humano de escolher, Jeová também impõe ao cão para ele respeitar também. O cão tem que respeitar também, irmão. Quem foi que disse que só Deus respeita o livre-arbítrio e permitiu que Adão e Eva desobedecessem a Deus, e o capeta não tem limite nenhum? Tem sim. Jeová impõe limite a ele também. Jeová impõe. Vejamos no caso de Jó. A ação do Satanás sobre a vida de Jó, Deus impôs limite. Pode ferir ele, agora você não mate ele não. Você não mate ele não, cabra. Deus impôs limite. Nessa citação que eu fiz de 1 Coríntios capítulo 10, Deus impõe limite também. Deus não permitirá que o homem seja tentado além de suas forças. Isso mostra que a ação do inimigo do mundo, do Satanás no mundo, é limitada por Jeová. Isso mostra que quem garante o livre-arbítrio do homem, quem sempre vai garantir eternamente a condição do homem escolher, não importa em que estado o homem esteja, é Jeová. Sabe por quê? Porque o homem jamais será um robô. Nem na mão de Deus, nem na mão do cão. Quando o homem está na mão de Deus, Deus garante o livre-arbítrio do homem. Mas quando o homem está na mão do cão, garante também. E onde é que diz na Bíblia, irmão Francisco Brito? Mostro na palavra de Deus. Mostro. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30, tem que mostrar na Bíblia. Olha, Jacó Armínio e João Calvino, advogado, crente, teólogo, eles falaram, eles eram teólogos, mas né, o grande problema deles dois era que filosofavam demais. O crente, quando filosofa demais e sai daqui, ó, a filosofia do crente é aqui, ó. A fé do crente não é baseada no que disse Jacó Armínio, nem no que diz João Calvino, não. A fé do crente tem que ser baseada aqui, ó, Bíblia, meu irmão. Bíblia. Jacó Armínio foi importante, o João Calvino também. Os teólogos de hoje são importantes, são servos de Deus, são homens usados para a edificação da igreja, mas a autoridade máxima, quem diz a palavra final, é aqui, ó. É Bíblia. Vai ler tua Bíblia, meu irmão. Não vai só na onda de Jacó Armínio, de João Calvino, de quem quer que seja, não. Ou do homem que tem o nome de biscoito, o Pelágio. Não. Vai baseado aqui, ó, que aqui tu vai. Abre a tua Bíblia aí, em Deuteronômio capítulo 30, sabe? Versículo 15, versículo 19, para tu ver o que é que Jeová diz para tu. Deuteronômio 30, 15 e 19. Abre aí, Jeová quer falar para tu, abre, para tu ouvir a voz de Deus. Diz assim, ó. Vejam, hoje coloco diante de vocês, é Deus falando, é Jeová, a vida e o bem, a morte e o mal. Deus coloca diante de vocês a vida, a bem, a morte e o mal. Lá no 19 diz assim, Deuteronômio 30, 15 e 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que Jeová diz agora. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e o seu descendente. Deus diz, escolham. Deus está aqui colocando o homem na condição de escolher, garantindo ao homem o seu livre-arbítrio, que livre-arbítrio significa escolha, arbitrar, escolher. Procura aí no dicionário para tu ver a palavra arbítrio, significa escolha. Então Deuteronômio 30, 15 e 19 diz isso. Mas não é só em Deuteronômio 30, 15 e 19, não. A Bíblia está cheia disso. Apocalipse 22 diz aqui, ó. Apocalipse 22, né? Quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muita coisa, o tempo não nos permite. Nós vamos aqui já em mais de 9 minutos. E essas gravações de celular, elas são curtinhas, né? O tempo não nos permite. Mas se nós fosse fazer um passeio na Bíblia aqui, eu virava a noite aqui com vocês, uma vigília de leitura da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, ó. O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha. Quem quiser, ó, livre-arbítrio é o que? É querer, é vontade, é poder de decisão. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse 22 e versículo 17. A Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 5, naquela passagem das obras da carne e fruto do Espírito, que a carne combate contra o Espírito Santo e o Espírito Santo contra a carne. Ou seja, a balança se iguala. Se o Satanás está aprisionando o homem, mas o Espírito Santo, através da sua ação,
Lembre lá de João capítulo 16, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo guia em toda a verdade. Lembre lá de João capítulo 12, versículo 32, onde diz que Jesus vai atrair a todos a si. Então Jesus, através da sua atração divina, o Espírito Santo, através do seu convencimento, através dele guiar o homem, através de combater para que o homem tenha força para vencer a carne, para que o homem tenha condição de escolher, Deus vai garantir a igualdade da balança. O homem nunca será um robô, nem na mão de Deus, nem na mão do diabo. Porque quando o homem está na mão de Deus, Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você quiser se desviar, Deus não vai obrigar você a ser crente à força, não. Do mesmo jeito também, quando o homem está na mão do cão, mas Deus dará, é Deus quem dará. O livre-arbítrio quem garante não é eu, o pecador, Francisco, minha força, não. Pelos meus méritos. O livre-arbítrio quem garante ao homem é Deus. Deus eternamente sempre dará condição ao homem pecador, pela ação do Espírito Santo, pelo seu poder, limitando, fazendo o cão respeitar o livre-arbítrio. Deus dará sempre ao ser humano a condição de escolher. Se o homem não tivesse condição de escolher, ele poderia um dia chegar no tribunal de Deus e dizer: não aceitei Jesus, que eu não tinha meio de escolher, não podia escolher, eu não tinha livre-arbítrio. Mas ninguém vai poder dizer isso, porque Deus vai sempre garantir ao homem, através da ação do Espírito Santo e através de Jesus Cristo, através do poder de Deus, a condição do homem escolher entre a salvação e a perdição. Adão e Eva escolheram pecar, uma prova cabal do livre-arbítrio, Gênesis capítulo 3, né? Deuteronômio 30, 15 e 19, Apocalipse 22 e 12, e por aí vai. Se nós fosse falar aqui, o tempo não daria. Então, irmãos, a Bíblia mostra que o livre-arbítrio é algo garantido por Deus ao homem, pelo seu poder Deus garante, limitando a ação. O diabo jamais dominará o homem ao ponto de tirar dele o livre-arbítrio, porque quem garante isso é a palavra de Deus, é Deus. Então, igreja, você que ouve a palavra de Deus, você que não é crente, Deus sempre dará oportunidade a você para aceitar Jesus. Se um dia você não tiver a condição de entrar no céu, foi porque você não quis, disse não para a voz de Deus. Aceite Jesus Cristo. Quando Deus tocar no seu coração, quando você sentir o toque de Deus, que eu acredito que Deus toca no nosso coração todo dia, toda hora, deixe Deus lhe guiar. Use seu livre-arbítrio que Deus lhe dá, que Deus lhe concede, para aceitar Cristo. Queira Jesus como seu Salvador. Jesus só operará na sua vida se você permitir, porque o homem não é um robô. Deus não criou um robô, um androide. Deus criou um ser parecido com ele, a imagem dele, com direito de escolha. Esse direito foi criado por Deus, mantido por Deus, imposto por Deus. E o diabo tem que respeitar o livre-arbítrio do homem, é a palavra de Deus quem diz. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.